Shalom, shalom. Estamos aí na semana da Parashá Hayei Sará. Hayei Sará quer dizer a vida de Sara. Eu vou passar aí nos slides um kitsur desta Parashá. Na verdade, um resumo do resumo da Parashá. Vejam aí nos slides, por gentileza. A morte de Sara é a negociação de Abraão com os heteus. Abraão adquire diante dos homens o direito e a posse do campo e de um local de sepultura. Abraão busca uma esposa para seu filho Isaque através do envio de seu servo. O encontro de Isaque com Rebeca. A breve genealogia dos filhos de Abraão com sua esposa Queturá e sua morte com a idade de 175 anos. Abraão é enterrado ao lado de Sara pelos seus dois filhos mais velhos, Isaque e Ismael. Então a Parashat Hayei Sará começa com a morte de Sara, nossa matriarca. É paradoxal que esta porção seja chamada de vida de Sara, quando a passagem fala de sua morte e detalha seu sepultamento na caverna de Marpelá, em Hebron. Com isso, a Torá nos ensina um princípio muito importante, que é que os justos nunca morrem. O Midrash diz, os justos, que mesmo em sua morte, são chamados vivos, mas os mortos não sabem nada. Estes são os ímpios que, mesmo em suas vidas, são chamados de mortos. Kohelet Rabbah 9, verso 5. Peguei a versão do Sefariá de 2022. Interessante que na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em Yohanan, João 11, versos 25 e 26, temos o seguinte, nas palavras do Mashiach Yeshua. Ele diz lá, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Como a porção da Torá, a Haftará dessa porção, atrelada a essa porção, também fala da morte. E da morte de uma figura importante na história de Israel, que é o rei Davi. Davi é um personagem grandioso, cujas suas histórias, entre aspas, como por exemplo, sua famosa batalha com Golias, permeiam o mundo da imaginação dos povos, da imaginação popular, por causa aí desse status lendário de suas histórias. Alguns duvidaram da historicidade do rei Davi, relegando os relatos bíblicos a um mero mito. Ainda assim, em 4 de agosto de 2005, uma arqueóloga israelense de terceira geração, Eilat Mazar, descobriu o que pode ter sido o palácio do rei Davi. Também em 1994, a chamada Estela de Tel Dan foi descoberta, que é uma grande estrutura de pedra que possui uma referência clara à casa de Davi. Vejam aí no slide, por gentileza, ó. Imagens aí, ó. Beit Davi, da casa de Davi, escrita, destacada na chamada Estela de Tel Dan. E quem era este homem que seria o progenitor da Geulah? Progenitor da redenção e restauração de Israel e do mundo? Nossa passagem da Haftará revela que Davi morreu com 70 anos de idade. O próprio número 70 é significativo, pois é equivalente em gematria à palavra sod ou segredo. Ó. Vejam aí no slide. 70 igual sod, segredo. Então, através da vida do rei Davi, podemos cavar e encontrar muitos segredos. Olhem o que o Talmud diz. Rav Yehudá diz que Rav diz, o santo bendito seja ele, está destinado a estabelecer outro Davi para o povo judeu como o Messias, como é afirmado. E eles servirão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, a quem eu estabelecerei para eles. Jeremias 30, verso 9. Não está declarado eu estabeleci, mas eu estabelecerei, futuro, indicando que o nome do futuro rei será Davi. Rav Papa disse a Abaye, mas não está escrito em meu servo Davi será seu príncipe para sempre, Ezequiel 37, verso 25, indicando que o próprio rei Davi governará o povo judeu? Abaye disse, eles governarão em conjunto como um imperador e um vice-rei. Então aqui é Talmud, Tratado Sanhedrin 98b, verso 17. E de acordo com a tradição judaica, um dos nomes do Messias será David, que significa amado. Isso porque David vem da raiz do Di. O Midrash Mishlei, que são Midrashim referente a provérbios, ecoa essa ideia em Midrash Mishlei 19, que diz assim, ó, Rav Huna disse, o Messias recebeu 7 nomes, e estes são Inon, nossa justiça, renovo,
Consolador, Davi, isto é, uma referência a Amado, Shiló e Eliá. E ao examinarmos as vidas do rei Davi, Adam Harishon, isto é, Adão, Noah, Abraão, Isaac, Jacob, Yosef, Hassadik, José o Justo, Moisés, Josué, Ruth, Jonas, o profeta, Esther, dentre outros, devemos entender que estamos lidando com as chaves da redenção, porque todos esses relatos apontam também para o rei Mashiach. O Zohar estabelece um princípio fundamental para a compreensão deste conceito. Diz assim no Zohar: ai dos pecadores que consideram a Torá como meros contos mundanos, que só veem a sua vestimenta externa. Felizes são os justos que fixam o olhar na própria Torá, ou seja, olham adequadamente para a Torá. O vinho não pode ser guardado em uma jarra, ou seja, aqui está querendo dizer que o vinho precisa de uma vestimenta específica. Então a Torá precisa dessa vestimenta externa, ok? Então estas são as histórias e narrativas, mas cabe a nós penetrar por baixo delas. Zohar 152a, Sonsino Press Edition. Então a Torá é fonte inesgotável, e ao estudar a vida de Davi, não estamos apenas olhando para o passado, mas contemplando o projeto para o futuro, a redenção, a pessoa do Mashiach. De acordo com o Pirkei de Rebi Eliezer 19, foi mostrado a Adão todas as gerações da humanidade. E ele viu que Davi estava destinado a morrer logo após o seu nascimento. Após seu pecado, Adão deveria viver por 1000 anos. Isso está lá na Torá escrita, em Gênesis. No entanto, ele perguntou a Hashem se ele poderia dar um pouco de sua própria vida a Davi. Aqui já é Midrash. Eventualmente dando-lhe então 70 anos. Assim, Adão, o primeiro rei do mundo, isto é, o primeiro que foi estabelecido a fim de governar, morreu com a idade de 930 anos, conforme temos em Gênesis 5, verso 5. Ele está então, portanto, conectado a Davi. O livro de 2 Samuel diz: Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. 2 Samuel 5, verso 4. Da mesma forma, Yosef Hatzadik, José o Justo, começou a governar o Egito aos 30 anos, conforme Gênesis 41, verso 46. David começou a reinar sobre Israel aonde? Em Hebron, que é onde se encontra o cemitério de Sara, com a mesma idade de 30 anos. E isso não é coincidência. Yosef, o Justo, e David começaram a governar com a idade de 30 anos. Yosef no Egito, David sobre o povo de Israel. Então os paralelos entre Yosef e David formam como se fossem fios duplos, igual aquelas imagens que temos de DNA, que tem aquelas fitas entrelaçadas. E dentro disso estão codificados os segredos de duas funções messiânicas. Eu sei que no judaísmo essa questão das duas funções messiânicas, elas são bem dualistas, mas sempre convergem em um só tzadik, conforme vamos ver nesse estudo de hoje. Então ali se codificam os segredos das duas funções messiânicas. E olha o que Rav e Soher Frand comentam sobre o presente, entre aspas, que Adão deu a Davi. Olha o que ele diz. Ele diz assim: Oroquer cita uma versão ainda mais surpreendente deste Midrash. Quando Adão originalmente concordou em dar mais de 70 anos de sua vida ao futuro David Hamelech, ele assinou um documento para esse efeito. O documento foi coassinado, por assim dizer, pelo Mestre do Universo e pelo anjo Matat, isto é, Metatron. Na versão de Oroquer do Midrash, quando Adão completou 930 anos, ele tentou negar que alguma vez fez tal acordo. Nesse ponto, o Todo-Poderoso retirou o documento, provando que ele havia feito o acordo. Então esses são Midrashim que trazem aspectos figurativos e que buscam conectar Adam a David, através também de uma técnica chamada de notaricon, inclusive usada até por Rashi, talvez umas 7 vezes em suas interpretações bíblicas. O nome Adam forma um acróstico de Adam, David e Mashiach. Adam, David e Mashiach. Veja aí no slide. Ó. Adam igual a Adam, David, Mashiach. Então temos o nascimento do rei David. De acordo com o Midrash, o nascimento do rei David em Beit-Lehem foi envolto de mistérios e circunstâncias questionáveis. Uma dica disso é revelada pelo próprio David, que escreveu no Salmos: Eis que fui gerado em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Tehillim 51, Salmos 51, versos 5 e 6.
Então esta é uma declaração desconcertante. Quais foram as circunstâncias desse entre aspas, pecado? Por que Davi foi tratado como um degradado entre seus próprios irmãos? Como temos escrito em Tehilim 69, Salmo 69 diz assim: eu me tornei um estranho para meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. Tehilim 69, versos 8 e 9. Hannah Weisberg, que é uma judia contemporânea muito ativa em meio à comunidade Chabad, preenche essas circunstâncias de fundo, utilizando inúmeras referências como midrashim diversos e comentários dos sábios, referente ao nascimento do rei Davi. Então, no seu artigo, olha o que ela diz. O que fez com que o rei Davi enfrentasse uma humilhação tão intensa, a ser evitado por seus próprios irmãos em sua casa, como diz, eu me tornei um estranho para meus irmãos. Também pelos sábios da Torá que estavam sentados em julgamento nos portões, como diz, aqueles que sentam-se perto do portão e falam de mim. E pelos bêbados nas esquinas, como diz, eu sou a zombaria dos bêbados. Quando Davi nasceu, esta família proeminente saudou seu nascimento com total escárnio e desprezo. Davi não teve permissão de comer com o resto de sua família, mas foi designado para uma mesa separada, no canto. Foi-lhe dada a tarefa de pastor, porque esperavam que uma fera viesse e o matasse enquanto cumpria as suas funções, conforme Siftei Kohen em Vayeshev, e foi por isso que ele foi enviado para pastar em zonas perigosas, repletas de leões e ursos. Apenas uma pessoa, durante a juventude de Davi, sofreu com sua situação injustificada e sentiu um vínculo profundo e incondicional de amor por essa criança, que só ela sabia que era verdadeiramente pura. Esta era a mãe do rei Davi, Nitzevet Bat Adael, que sentiu a intensidade da dor e rejeição de seu filho mais novo como se fosse sua. Então entende-se também que Ishai, que é Jessé, o pai de Davi, era um estudioso da Torá, mas que foi atormentado por uma questão halárrica. Isso quanto à legitimidade de seu casamento com Nitzevet, certo? A razão é que Jessé, Ishai, descendia de Ruth, uma moabita. E essa questão cercou a interpretação de Deuteronômio 23, verso 3, que diz que nenhum moabita deveria entrar na Assembleia de Hashem. Embora Halachá dissesse que esse versículo se aplicava apenas a um moabita do sexo masculino. Esse conceito da Halachá, então, ele não era amplamente conhecido. Daí a dúvida de Ishai, de Jessé. Rashi comenta sobre Miqueias 5, verso 2, o seguinte, preste atenção. E você, Belém Efrata, de onde Davi emanou, como está escrito em 1 Samuel 17, verso 58. Filho do teu servo Ishai, Jessé, o Belemita. E Belém é chamada de Efrata, como é dito em Gênesis 48, verso 7. No caminho para Efrata, isso é Belém. Você deveria ter sido o mais baixo dos clãs de Judá. Você deveria ter sido o mais baixo dos clãs de Judá por causa do estigma de Ruth, a moabita, em você. Mas de ti surgirá para mim, como se fosse o que? O Eterno falando. Mas de ti surgirá para mim o Mashiach, filho de Davi. E assim diz a Escritura em Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e a sua origem é muito antiga. Antes do sol, seu nome é Inon, que é uma referência a Tehilim 72, Salmo 72, verso 17. Interessante que em Sanhedrin 98b, verso 14, este verso é atrelado ao Mashiach. A escola do Rabino Yanai diz, Inon é o seu nome como é afirmado, que seu nome dure para sempre, que o seu nome continue, Inon em hebraico, enquanto o sol durar, e que os homens se abençoem por ele. Tehilim 72, verso 17. Então, esse é o comentário de Rashi sobre Miqueias 5, verso 2. E agora eu vou voltar para o artigo de Hannah Weisberg. Lá ela explica que Ishai, julgando-se incapaz de se manter casado com uma judia, pretende então se afastar de sua esposa judia, Nitzevet. Nitzevet era uma verdadeira israelita. Então, nesse caso, Ishai estava agindo como que buscando ser íntegro em sua ali perturbação halárrica.
Ele pensava, não posso continuar com uma verdadeira israelita, pois tenho uma moabita em minha ascendência, eu tenho uma moabita em meu sangue. Então ele se decide ali se afastar de sua esposa judia e puxa lá uma serva cananeia para se casar com ela, enfim, ter ali uma relação com ela e progredir ali com um casamento com essa serva. E aí, como Raquel e Lia, que trocaram de lugar, através da ação da própria serva cananeia que Davi tomou, essa serva cananeia viu ali o sofrimento de Nitsivete e armou um plano junto com Nitsivete, e vai lá e troca de lugar com a serva. Então Nitsivete vai lá, faz ali uma breve oração diante do Todo-Poderoso e se lança nesse propósito. E aí sim, o rei Davi é concebido, sem que Ishai percebesse, certo? Só que até esse ponto já era sabido de todos que Ishai havia afastado Nitsivete. Ele já havia se afastado dela. E aí, quando a barriga de Nitsivete começou a aparecer, suspeitou-se que ela cometeu adultério, que ela se deitou com outro homem, e que Davi então era um mamzer, um filho ilegítimo. E Hannah Weisberg continua no seu artigo. Depois de 3 meses, a gravidez de Nitsivete tornou-se óbvia. Enfurecidos, seus filhos desejavam matar sua mãe aparentemente adúltera e o feto ilegítimo que ela carregava. Nitsivete, por sua vez, não envergonharia o marido revelando a verdade do que havia ocorrido, como sua ancestral Tamar, que, claro, estava preparada para ser queimada viva. Então, em vez de envergonhar Judá, conforme os Midrashim e comentários de Gênesis 38, Nitsivete escolheu um voto de silêncio ali naquele contexto. E como Tamar, Nitsivete também seria recompensada por seu silêncio, ali no caso de Nitsivete, com um filho de grandeza, que seria o antepassado de Mashiach. E se você cavar na lei oral, esta mesma acusação foi apresentada contra Yitzhak, que nasceu milagrosamente através de Abraão e Sará. Então o padrão da redenção parece carregar essa questão de que a linhagem do Redentor, a linhagem de Mashiach, seria questionada e insultada. Yeshua de Nazaré, que nasceu milagrosamente, enfrentou e enfrenta essas mesmas acusações até hoje, a respeito ali da família do Mashiach. O Rambam escreve em Igeret Teiman, a carta ao Iêmen, o seguinte, olha só isso: o Messias não é uma pessoa a respeito da qual se possa predizer que será filho de fulano ou de sua família. Pelo contrário, ele será desconhecido antes de sua vinda, mas ele vai provar por meio de milagres e sinais que ele é o verdadeiro Mashiach. A Escritura, em alusão à sua linhagem misteriosa, diz: eis aqui um homem cujo nome é Rebento e que crescerá fora do seu lugar. Zacarias 6, verso 12. Da mesma forma, Isaías, se referindo à chegada do Mashiach, implica que nem seu pai, nem sua mãe, nem seus amigos, nem parentes serão conhecidos, porque ele brotará como um rebento e como uma raiz na terra seca. Isaías 53, verso 2. Então isso aí foi Rambam e Igeret Teiman, capítulo 17, traduzido por Boaz Cohen. Como Yeshua e Yosef Hatzadik, Yosef o Justo, Davi foi rejeitado por seus próprios irmãos, assim como cita Hannah Weisberg em seu artigo. Desde o momento de seu nascimento, então o filho de Nitsivete foi tratado por seus irmãos como um pária abominável. Observando a conduta de seus irmãos, o resto da comunidade presumiu que este jovem era um pecador traiçoeiro, cheio de culpa indescritível. E toda esta rejeição dolorosa de Davi mexeu com sua mãe Nitsivete, que diante de seus outros filhos exclamou: a pedra que foi insultada pelos construtores, isto é, Bonim, que tem a mesma raiz que a palavra para filhos, construtores, Banim, agora se tornou a pedra angular. Terrilim 118, verso 22. Em todo esse drama, em um artigo da Chabad, chamado de Realeza Judaica, existe uma pergunta retórica após uma primeira afirmação. Que passado sombrio para o rei Davi e todos os futuros reis de Israel, incluindo o rei Mashiach? Aí vem a pergunta: esta é a ancestralidade condizente com a realeza judaica? Apesar do que parece ser uma origem obscura, olha o que o próprio Midrash diz. Deus teve 3 achados, um deles foi Davi. Como diz em Terrilim 89, verso 21, encontrei Davi, meu servo. Ou seja, achado, ele estava oculto. O Eterno o encontrou. Isso aí está em Bereshit Rabbah 29, verso
3. E onde eu o encontro? Em Sodoma. Bereshit Rabá 50, verso 10. Então aqui, nessas duas referências de Bereshit Rabá, traz o entendimento ali de uma linhagem sombria e vergonhosa. Olha só, é uma referência à linhagem de Davi, querendo enfatizar que Davi é um produto do incesto entre Ló e sua filha, que ocorreu ali após a destruição de Sodoma, que gerou quem então? Gerou a Moabe, de onde vem Rute, que foi sim uma moabita, só que convertida. Aí podemos pensar por que toda essa intriga. Só que aqui há uma ideia de que este conceito de escândalo aparente faz com que o Sitra Achra, que é o reino demoníaco, não perceba as grandezas que Hashem está trazendo ao mundo. Como, por exemplo, quando uma pessoa vai lá e ela implanta Bíblias em meio a um regime comunista, por exemplo. Então, este padrão recorrente é evidente nos casos de Tamar, como já citado aqui, Raabe, Ruth, Batsheva, todas as quais estão presentes na genealogia de Yeshua de Nazaré. Compreendendo então esse pano de fundo, podemos agora entender por que Shai, Jessé, pai de Davi, não o trouxe com seus irmãos para encontrar Samuel, o profeta. Olha o que diz lá em 1 Samuel. Samuel disse a Ishai, a Jessé: todos os seus filhos estão aqui? E ele disse: resta ainda o mais novo, e eis que ele está apacentando as ovelhas. 1 Samuel 16, versos 11 e 12. Depois, então, de Samuel ver os irmãos mais velhos de Davi e ficar olhando ali para a aparência, para o exterior, pensou que tinha encontrado o escolhido. Só que Hashem disse para ele olhar para o interior. E diz lá em 1 Samuel: aconteceu quando eles chegaram, que ele, Samuel, ali no caso, olhou para Eliabe e disse: certamente esse é o ungido, o Mashiach de Hashem, que está diante dele, aqui no caso diante de Hashem. Mas Hashem disse a Samuel: não olhes para o rosto dele, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Eu não vejo como o homem vê, pois o homem olha para a aparência externa, mas Hashem olha para o coração. 1 Samuel 16, versos 6 e 7. Então finalmente Davi foi trazido perante Samuel, e continua lá: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, corado, vermelho, formoso de semblante, ou seja, tinha bons olhos, e de boa presença. E disse Hashem: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então, embora Davi fosse formoso de semblante como Lia, e de boa presença como Yosef o justo, a característica externa de Davi de ser ademoni, isto é, ruivo, corado, avermelhado, assustou ali Samuel, porque isso trazia uma ligação direta com quem? Com Esave, com Esaú, conforme Gênesis 25, verso 25, que diz assim: o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Isso é Parashat Toldot. E um Midrash explica: ruivo, corado ou vermelho, disse Rabi Abba a Bar Kahana, corado, como se ele fosse um derramador de sangue. Quando Samuel viu que Davi estava ruivo, corado ou vermelho, como está escrito em 1 Samuel 16, verso 12, ele ficou preocupado, com medo, e disse: este é um derramador de sangue como Esaú. Mas o santo bendito seja ele, disse-lhe conforme o mesmo verso, que Davi tem olhos bons, isto é, uma boa aparência. Porque Esaú matou por sua própria iniciativa, mas este, Davi, matará por iniciativa do Sanhedrin, isto é, pela sentença do tribunal. Bereshit Rabá 63, verso 8. E este é um grande segredo de acordo com o seguinte princípio de Bereshit, Gênesis 27, verso 22. As mãos são as mãos de Esave, ou seja, o externo, mas a voz é a voz de Yaakov. No entanto, Samuel olhou além do exterior e ungiu o Mashiach de Hashem, conforme vemos em 1 Samuel 16, verso 13. O conceito é que o rei Mashiach ficará oculto no meio dos inimigos de Israel, assim como os redentores do passado, Yosef e Moshe, ficaram no Egito, Esther na Pérsia. E onde Mashiach está escondido, ou estará escondido, o Talmud nos diz em Edom, ou seja, no cristianismo. Edom também representa o cristianismo.
porque Edom representa, na visão talmúdica, todo o sistema que não está dentro do reino de Deus, é um sistema que está a par do reino de Deus. Então, Edom também se refere ao cristianismo. Como Samuel, o profeta, então nós devemos olhar além do neglé, isto é, o revelado, o externo, para o nistar, isto é, para aquilo que é oculto, para a ocultação, a fim de encontrarmos o Tzadik, Mashiach. Rav Isaiah Horovitz comenta em sua obra Shnei Luchot Habrit o seguinte: vemos pelo exposto que Jacó e José repararam os danos causados pelo ruivo, visto que ambos odiavam Esaú, isto é, não se associaram aos caminhos de Esaú. E o que os nossos sábios disseram sobre Adão dar 70 anos de sua vida a Davi também é verdade. O objetivo principal de conceder vida a Davi era de reparar o dano feito por Adão ao universo de Hashem. Sem esse dano, uma era messiânica com todos os seus benefícios para a humanidade não seriam necessários. A imagem divina de Adão também precisava ser restaurada, em primeiro lugar, por meio da vida construtiva dos patriarcas. Ou seja, o tikkun final também do pecado de Adão será através do descendente dos nossos patriarcas, que é quem? Mashiach. Então o tikkun final será através da missão de Mashiach. Então é todo um processo de tikkun durante a história do Eterno, através dos patriarcas. Então o descendente de Davi trará a plena restauração ao mundo. E temos mais uma conexão entre Davi e Mashiach que eu quero trazer agora aqui, são inúmeras na verdade, que é encontrada nos escritos de Keli Yakar. Assim como Davi tocou a harpa, diz nos escritos de Keli Yakar que a harpa, ou a lira de Mashiach, terá 8 cordas. Aqui Keli Yakar está citando o Talmud Aharim 13b, verso 11, que tem como comentário: o número 7 representa o ciclo da criação. O número 8 representa a circunferência, aquilo que está além do perímetro de tempo e espaço, isto é, o infinito ou a eternidade. Aqui é o entendimento do convergir total de céus e terra. Ainda sobre o oitavo diz: é por isso que a presença divina veio habitar no acampamento israelita no 8º dia. Isso também é mencionado no ditado de nossos sábios no Talmud Aharim 13b, verso 11, que a lira de Mashiach tem 8 cordas. E sobre Yeshua ben David, o Mashiach, é dito em Mateus, Brit Hadashah agora, Mateus 12, verso 23b. É este, porventura, o filho de Davi? O povo de Israel fez esta pergunta sobre Yeshua de Nazaré. Yeshua é referido como o filho de Davi na Brit Hadashah de muitas formas. Eu vou deixar as referências aí na tela, mas eu não vou ler cada uma delas agora. Então temos aí referências no Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, também nas epístolas Romanos, 2 Timóteo, Apocalipse, no livro de Apocalipse. E eu vou citar apenas a primeira referência. Um registro da genealogia de Yeshua, o Mashiach, filho de David, filho de Abraham. Mateus 1, verso 1. E usando uma técnica chamada de Roshei Teivot, que significa cabeças de letras, e colocando essa técnica invertida, ao contrário, essa cláusula, nas palavras Abraão, Davi e Mashiach, obtemos um acróstico para Adão. Veja aí na tela, Adão igual Abraão, Davi, Mashiach. E embora os evangelhos retratem muito Yeshua em termos da missão de Mashiach ben Yosef, isto é, o servo sofredor, eles também explicam especificamente que ele retornará como Mashiach ben David. E este conceito de unificação dos dois Meshrim, que eu costumo dizer também como as duas funções messiânicas, que a gente não pode ser tão simplista, porque existe um conceito dualista de dois Meshrim, existe no judaísmo, mas esse é um conceito que unifica as duas funções ou os dois Meshrim. Olha o que o Alter Rebbe declarou: após o nascimento de Mashiach ben David, assim que o mesmo receber a alma de Mashiach, ele também conterá dentro de si a alma de Mashiach ben Yosef. Isso daí está em Maamarim do Alter Rebbe, 5568, página 283. Então este conceito é repetido pelo Rebbe Nachman, que disse: há um tzadik, em quem esses dois Messias, Meshrim, isto é, funções, estão combinados.
E sobre essa declaração de Rebbe Nachman temos o seguinte, eu vou ler aqui. Ele apresentou esse ensinamento na refeição matinal. Seus olhos tinham a aparência de 2 luas, pois ele disse que existem 70 nações, divididas entre os domínios de Esaú e Ismael. Aqui no caso são designações tradicionais da cristandade e do islamismo. Cada um desses domínios é composto por 35 reinos e eles serão conquistados no futuro pelos 2 Messias, isto é, uma alusão às 2 funções messiânicas, que são Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi, e há um tzadik, em quem esses 2 Messias ou funções estão combinados. Diz que o Rebbe, aqui nesse caso, disse várias outras coisas, mais do que as que foram publicadas. Nesse ponto a mesa quebrou, porque muitas pessoas estavam se pressionando ao redor dele. Ele se tornou severo e disse, há gentios sentados em volta da minha mesa? Pois são estes então os tempos messiânicos, em que os gentios devem se aproximar do tzadik, conforme Isaías 2, verso 2, todas as nações fluirão para ele. Pois temos em Isaías 2, verso 4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. E esse trecho foi tirado de uma parte do livro Mestre Atormentado, a vida e a busca espiritual do rabino Nachman de Bratslav, por Arthur Green. Olha só, Raham Yosef Ram, que viveu entre 1832 e 1909, também conhecido como Ben Ishai, foi um erudito da Torá e mestre da Kabbalah. Era reconhecido pela comunidade sefardita de seu tempo, tanto localmente quanto internacionalmente, como uma importante autoridade halakha. Ele também escreveu sobre a conexão entre os 2 Meshrim, isto é, as 2 funções messiânicas. Ele escreveu assim, o Messias Ben Yosef sofre enfermidades e aflições para expiar o povo de Israel e a destruição de Jerusalém e do templo. Ele é chamado de o leproso da casa do rabino, ou seja, aquele que sofre por Israel e Jerusalém. O Mashiach Ben Yosef está sentado perto do jardim do Éden, sofrendo pelo povo de Israel. A pessoa justa em que a centelha do Messias Ben Yosef entraria é da semente de David. Se encontrarmos um tzadik da semente de David sofrendo aflição, ele provavelmente contém uma centelha do Mashiach Ben Yosef. E também no Kol Hator, que é a voz da pomba, um livro de pensamento judaico atribuído ao rabino Hillel Rivlin, um discípulo de Vilna Gaon, fala da unificação desses 2 Meshrim, isto é, as 2 funções messiânicas. Diz assim, no início da redenção, a madeira de Yosef e a madeira de Yehudá são pedaços de madeira em sua mão. Pedaços de madeira em sua mão, enquanto eles ainda estiverem divididos em 2 em um nível do despertar menos elevado. Mas no momento da redenção completa, quando os 2 pedaços de madeira se tornarem um em minha mão, isto é, na mão de Hashem, então os 2 Meshrim, as 2 funções, serão como 2 amigos inseparáveis. Eles terão se tornado um. Eles terão se tornado o rei Mashiach. E de acordo com o Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, em sua monumental obra Mishneh Torah, a missão de Mashiach ben Davi é a seguinte. Eu vou projetar aí na tela, olha lá, ó. Construir o templo, reunir os exilados de Israel, haverá paz mundial, os inimigos de Israel serão subjugados. Continuando aí na tela. Os críticos do Messiado de Yeshua apontam que nada do acima foi cumprido, argumentando que ele não é o Messias. Talvez mais especificamente Mashiach ben David. Alguns deixam em aberto a possibilidade dizendo, quando o Messias vier, vamos perguntar se ele já esteve aqui antes. Mas a questão é muito mais complexa do que isso. O próprio Rambam adverte. Todas essas questões e outras semelhantes não podem ser definitivamente conhecidas pelo homem até que ocorram, pois essas questões são indefinidas nas palavras dos profetas, e mesmo os sábios não têm tradição estabelecida sobre essas questões, exceto sua própria interpretação dos versos. Portanto, há controvérsias entre eles a respeito desses assuntos. Mishneh Torah, Hilchot Melachim, capítulo 12, extraído de um artigo da Chabad.org. Então, o Rav Chaim Vital, discípulo do Rav Yitzhak Luria, comenta também o seguinte: assim como descobrimos que Moshe Rabbeinu ascendeu ao céu de corpo e alma e permaneceu lá por 40 dias, similarmente Mashiach também terá,
por meio da ajuda do Todo-Poderoso, o mérito de alcançar uma alma elevada. Este é o segredo ao qual o Zohar alude. Mashiach será revelado, mas ninguém o perceberá. Pouco depois o Mashiach será escondido de corpo e alma. Mashiach irá subir ao céu, assim como Moshe ascendeu ao firmamento. E depois será revelado completamente para que todos possam ver. Ou seja, Mashiach voltará, e todo o povo judeu o perceberá e se reunirá com ele. Temos esta passagem também em Rashi, em seu comentário de Daniel 12, verso 12. Isso aqui achei tremendo. O verso de Daniel 12, verso 12 diz lá: afortunado é aquele que espera, e segue ali o verso. Vejamos que Rashi, quando ele faz o comentário nesse verso, ele não fala lá simplesmente das pessoas em geral que esperam por Mashiach, mas ele cita literalmente lá que afortunado é aquele que espera. E aí ele diz: pois nosso rei Mashiach está destinado a ser escondido depois que ele for revelado, para depois ser revelado novamente. Essa cláusula é encontrada também em Norav Yaakov Emden Sidur. Mashiach virá, será revelado, então ele será escondido e revelado novamente. Temos também Rabbeinu Mechaye, que fez um comentário sobre o Sefer Shemot, dizendo: Moshe Rabbeinu veio, então ele foi escondido, então ele voltou para tirar os judeus do Egito. E ele escreve que o mesmo acontecerá com Mashiach, como diz: esta redenção de Mashiach será semelhante à redenção nos tempos de Mitzraim, nos tempos do Egito, Mitzraim. Ele ficará oculto após ser revelado e precisaremos da assistência especial de Hashem para enfrentar esse teste. Então ele vai voltar e também tirará todos os Yehudim do exílio, os judeus do exílio. E em vez de uma função de Mashiach ben Davi, o próprio Davi parece cumprir muito mais a função de Mashiach ben Yosef, de sua geração. Os paralelos entre Davi e Yeshua de Nazaré são numerosos. Eu vou deixar no final aí dos slides uma lista mais detalhada, junto também com mais referências. Eu também quero dar crédito a Ben Burton, que foi um irmão usado por Hashem para trazer todo esse conhecimento que eu sistematizei aqui nessa ministração para passar para vocês. E também Felipe Cavalcante, que foi ali a via que o Eterno usou para receber essa porção maravilhosa. E agora eu vou listar aqui rapidamente alguns desses paralelos entre David e Yeshua HaMashiach. Eu vou deixar aí nos slides alguns. No final da ministração, vocês podem acessar mais desses paralelos. Davi e Yeshua nasceram em Belém. Como Isaac, a paternidade de ambos foi questionada. Como Yosef, os dois foram rejeitados por seus irmãos, experimentando um sinat rinan, ódio infundado. O espírito de Hashem repousou sobre ambos. Ambos foram traídos por um amigo próximo, que acabou se enforcando, Aitofel e Judas. Ambos ficaram angustiados no Monte das Oliveiras. Aí temos as referências em 2 Samuel, Lucas, o Evangelho de Lucas. Como foi Moisés, alguns em Israel queriam apedrejar Davi e Yeshua. Então temos as referências em Êxodo, 1 Samuel, 2 Samuel e Yohanan, o Evangelho segundo João 10:31. E existe um texto chamado de Nittarot, de Shimon Bar Yochai. Nittarot, onde temos trechos que falam da ideia de Mashiach ben Davi ser rejeitado por Israel a ponto de ser apedrejado. E eu vou projetar aí esses trechos na tela também. Vamos lá. O Messias da linhagem de Efraim, ou seja, Efraim é uma conexão a Yosef Hatzadik. O Messias da linhagem de Efraim morrerá ali, e Israel chorará por ele. O santo bendito seja ele, revelará a eles o Messias da linhagem de David, mas Israel desejará apedrejá-lo. Eles o desprezarão, como diz a Escritura, desprezado e abandonado pelos homens. Isaías 53:3. Ele deve se retirar e ser escondido deles, como a Escritura continua, como quem esconde os rostos de nós. Isaías 53:3 também. Mas na grande aflição de Israel, eles se voltarão e clamarão de sua fome e sede, e o santo bendito seja ele será revelado a eles em sua glória, como as Escrituras prometem, juntos toda a carne verá. Isaías 40:5. E o rei Messias brotará lá em cima,
Como diz a Escritura, e eis que ele vem entre as nuvens do céu, Daniel 7, verso 13. E está escrito depois disso, e a autoridade foi dada a ele, Daniel 7, 14. Então estamos ansiosos para o dia em que as palavras de Isaías serão cumpridas. Pois, ó povo que habita em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti, à voz do teu clamor. Quando ouvir, te responderá. E ainda que o Senhor te dê pão poupador e água escassa, ainda assim teu mestre não se esconderá mais, mas teus olhos verão teu mestre. Isaías 30, versos 19 e 20. Na Amidá tem uma oração pelo reino messiânico, que é a 15ª brachá, que é a seguinte: faz brotar depressa o rebento de Davi, teu servo, e exalta o seu poder pela tua salvação, porque é pela tua salvação que ansiamos todos os dias. Bendito sejas tu, Eterno, que fazes brotar o poder da salvação. E de acordo com um estudioso judeu, Yehudá Liebes, essa oração é muito antiga. Interessante que no Evangelho segundo Lucas parece que Zacarias, o pai de Yohanan, o imersor, cita uma oração totalmente conectada a essa 15ª brachá da Amidá. Zacarias cita essa oração como alguém que parecia conhecer muito bem essa 15ª brachá. Olhe como que Zacarias ora: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou, levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Lucas 1, versos 68 e 69. Incrivelmente, o nome de Yeshua é equivalente a David ben Ishai, Davi, filho de Jessé, na gematria. Veja aí na tela. Davi ben Ishai igual Yeshua igual 386. Ezequiel fala também do Mashiach ben Davi, que sim, teve Davi como seu ascendente, mas Ezequiel trata de Yeshua, que será o pastor final, nesse escrito, nessa cláusula. Diz lá: e constituirei sobre eles um só pastor, e ele os apacentará, o meu servo Davi. Ele os apacentará e ele será o seu pastor, e eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 34, versos 23 e 24. E Yeshua diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16b. E há um versículo em Mateus 28 que resume o Bessorá, o Evangelho, as boas novas, que diz: ele não está aqui porque já ressuscitou, Baruch Hashem. Mateus 28, verso 6a. E agora vamos para a tela novamente para encerrarmos esse shiur. Yeshua, o Messias, está vivo. Como Mashiach ben Yosef morreu pelos pecados de Israel e do mundo, e como Mashiach ben Davi, ele ressuscitou dos mortos, sendo levantado como primogênito dentre os mortos. Colossenses 1, verso 18. E nesta função de Mashiach ben Davi, ele vai voltar. Curiosamente, o nome Yeshua foi e é conhecido em Israel também como Yeshu, até em meio ao judaísmo tradicional, viu, pessoal? Até hoje. Que tem a gematria de Od Yosef Bnei Hai. Yosef, meu filho, ainda está vivo. Olha lá, ó. Od Yosef Bnei Hai igual Yeshu igual 316. Esta é a mensagem de Kol Hator, a voz da pomba. O Mashiach ben Yosef está vivo. O Mashiach ben Davi está vivo, e os dois são um. Yosef ainda está vivo, vivo ainda está Yosef. O filho de Davi está vivo e existe e perdura. Uma pessoa justa vive pela fé. A árvore de Yosef e a árvore de Yehudá se tornarão uma nas mãos do Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que o Eterno possa nos abençoar. Segue aí também as referências e mais espelhos entre Davi e Yeshua. E vocês podem acessar o link na descrição aí com essas referências e inúmeros espelhos entre Davi e Yeshua HaMashiach. Deus abençoe a todos em nome de Yeshua.